Beleza, pessoal. Bastante rostos que eu já vi aqui e conversei um pouquinho com cada um, né? 32 pessoas online, bem legal. Vamos começar a falar sobre games, né? Durante 4 meses. Então, o jogo, né? Como o jogo forma a cultura do ser humano e como ele é a base para nós entendermos a cultura e desculpa que fica dando pop-up aqui de admissão de pessoas e aí eu fico perdido com o pop-up aqui, ok? Tem bastante gente que quer fazer games aqui. Foi bem legal. Primeiro antes de falar do curso, né? Falar que nós tivemos 158 inscritos e uma diversidade também de idades, como eu compartilhei no grupo. E isso é bem legal porque nós vamos conseguir trabalhar com diferentes públicos, né? Então, saber que desde um adolescente até um senhor de 70 anos, todo esse público e também professores do ensino fundamental, médio, ensino superior, já formados, fazendo mestrado, trabalhando em comércio, em enfermagem, né? Então é bem legal essa diversidade de pessoas, né? E isso é muito bom porque mostra que o jogo não está limitado a um gênero, a uma certa idade, né? E isso tira alguns estigmas que a gente já tem os conceitos anteriores, né? Os preconceitos em relação jogo é para criança, né? Aqui nós vamos tentar todo mundo voltar a ser criança e entender como o jogo nos forma, né? Então, falando do jogo, o Johan Huizinga foi um dos primeiros a estudar o jogo, como elemento formador da cultura, né? Ele tem um livro chamado Homo Ludens, e o livro, ele aborda muitos aspectos do jogo inserido na cultura. Só que o Huizinga, ele faz uma abordagem muito ampla do jogo. Então o jogo pode estar em todos os locais. E o animal pode jogar. Ou seja, quando ele cita um exemplo de dois cachorros que um está mordiscando o outro, mas não está machucando o outro, eles estão brincando, né? Então, o jogo ele está ali no animal já. Então, ele antecede a própria cultura do ser humano. Então, isso é interessante para nós analisarmos do ponto de vista do Huizinga, né? Porque outros escritores, outros pesquisadores, o Huizinga é de 1910 mais ou menos. Outros pesquisadores mais recentes, eles tentam afunilar um pouco o que é o jogo, né? O jogo como um elemento que só existe na competição, quando um ganha e outro perde, então só existe jogo nesse caso, né? Quando há uma vitória, né? Mas pode existir jogo em todos os aspectos da sociedade se nós falamos o jogo de palavras, né? O que é o jogo em si ele é muito abstrato para nós conseguirmos encapsular ele e falar assim, o jogo é X ou Y, né? Então, é legal entender que o jogo está inserido em vários aspectos da humanidade, né? E o jogo como elemento de design, né? Aqui, essa página, ela está dentro da Wemob Educa. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou dentro da plataforma. Eu vou entrar como estudante. E aqui, alguém já conseguiu entrar e acessar o painel aqui nessa parte Londrina da Game? Sim. Tá assim, Thaís? Ok. Então já conseguiram acessar dentro de Londrina da Jogo a parte do rota de aprendizagem. Tá, Cristiane. Ok. Alguns casos nós vamos ver específicos para o acesso dentro do mapa mundi aqui, né? Tem uma historinha que ela muda conforme o nome de vocês. E aqui é o início da apresentação. Todas as matérias elas vão entrando aqui na sequência, ok? Com exercícios também de fixação. É só para fixação, porque cada exercício pode ser repetido quantas vezes quiser, né? A ideia é não ter pontuação no formato de ensino como um game, né? Porque a gente tem nota de 0 a 100 ou de 0 a 10 e isso influencia muito no aprendizado, né? Eu tirei 90 de 10 de 100, então faltou 10% para eu aprender, né? Mas isso
é, como nós vamos ver o sistema de aprendizado dentro do jogo, é, é Boa diferente, tarde, né? aqui é o Ademir? Derek. Na verdade, é Derek. Oi, Derek. Bom, Tudo bom? Beleza? Então, então nós vamos analisar o jogo como um produto de design, né? Aqui, depois eu vou colocar todos aqui dentro e para acessar, para diminuir aqui é só colapsar e aí entra a página, a apresentação em si. Adaptada a todas as telas, então celulares e tablets ou notebooks, eles podem acessar a tela aqui, né? Adaptado a todas as telas. Então, o que é design, né? Vamos já trazer o jogo para o design, né? Algumas concepções que falam que design não é arte, começando por aí, né? Design é o a tradução dele vem do latim designare, né? Que é dar sentido a algo. Então, é relacionado a projeto. Por exemplo, a Mona Lisa nós não conseguimos replicar ela porque ela não é um produto de design, ela é um produto de arte. Mas uma garrafa PET nós conseguimos duplicar ela várias vezes porque é um produto de design. Então, basicamente essa divisão, né, nós vamos fazer no jogo porque o jogo ele precisa ser replicável. Então, se eu crio um jogo uma, com uma regra assim, eu tenho um retângulo que 11 jogadores de um lado, 11 de outro e uma bola no meio. Eles têm que acertar com 11 jogadores, têm que chutar a bola entre si para acertar o gol. Então, o futebol ele é replicável, né? Então a regra dele ela é estabelecida num livro enorme, mas ela é replicável. Para o ímpar é replicável, porque nós sabemos que par e ímpar não admite um terceiro elemento, uma terceira regra. Então, o design não é ambíguo, enquanto a arte é ambígua, né? Nós podemos ter relações diferentes com ela, né? Então, para quem nós fazemos o jogo? Nós fazemos o jogo para um público-alvo, né? Independente da idade, gênero ou o tanto que já está dentro do mercado de games, dentro da cultura de games, dentro da cultura de jogos, jogos físicos também. Então, o público-alvo é o nosso principal motivo de fazer um jogo. Nós não fazemos um jogo para nós, senão seria só uma expressão nossa, né? Nós fazemos um jogo para outras pessoas, então replicamos isso para outras pessoas, né? Então, por isso, as regras de cada jogo elas têm que ser exatas, né? Um jogo é matemático, então é claro, ele é circulado de arte, de som, de sensações, mas no final das contas ele é pura matemática, ele é pura lógica, né? Então, trazendo um ponto que é importante para todos vocês desenvolvedores e futuros desenvolvedores e desenvolvedoras é ter referência e repertório. Então, assim, pesquisar o tema do jogo, né? Qual a importância da pesquisa? Isso já vai no ponto de uma pesquisa científica ou uma pesquisa para aprender os elementos que estão dentro daquele jogo. Se é um jogo antigo, por exemplo, xadrez, né? Xadrez ele segue a regra dele já está estabelecida há mais de 600 anos. E vou admitir só mais uma pessoa, Stephanie. Oi, Stephanie, bem-vinda. E Matheus também, bem-vindo. O xadrez está estabelecido já há mais de 500 anos. Então, as regras que ele mantém não são canônicas, né? Elas não mudam desde muito tempo para cá. O futebol, por exemplo, ele nasceu há 120, 150 anos atrás e já mudou as regras, muitas vezes mudaram as regras, a mais recente é entrar o VAR, né? Que é o árbitro de vídeo, porque 11 jogadores estão jogando de um lado, 11 do outro, e mesmo assim um árbitro local não consegue ver a precisão que é de um impedimento, por exemplo, né? Então, isso faz a diferença da pesquisa, mas eu já fugi um pouquinho do tema aqui de referência e repertório, que referência e repertório caem bem em jogos digitais. Se eu for fazer um jogo que
deixa eu ver um jogo famoso, GTA, por exemplo, e é um jogo que ele se passa em Los Angeles ou se passa em Miami. Então toda a cultura, todo o clima de Miami, ele está refletido no jogo. As construções, a arquitetura, tudo parte dessa referência que foi feita anteriormente. Foi feita uma pesquisa de campo, foi feito toda uma pesquisa de iconográfica, imagens, sons, para depois ser interpretada e repassada para o jogo. Então, referência e repertório é muito importante para quanto maior o seu leque de músicas que para curtir, né, livros para ler, etc., de todas as outras artes, né, seja teatro, seja literatura, etc., quanto maior o repertório do desenvolvedor, melhor, porque ele pode pegar uma referência de um lado, de um produto, de outro produto, e juntar, e fazer a bricolagem e juntar em uma coxa de retalhos, né, e criar um novo produto. É isso que é feito a cultura desde sempre, né, porque a cultura ela é um tijolo sobre o outro, né, então nós aprendemos. Começou com a música orquestral, daí depois o rock pega muito da música clássica, né, de 1700 com Bach e etc. Então essa sequência só é possível porque teve um anterior. Então não se cria nada do zero, né? Mas a aula de amanhã nós vamos ver que se cria do zero, mas com os elementos primordiais, os elementos atômicos que poderíamos chamar, né, do jogo que 0 e 1, 0 e 1, no final é 0 e 1, 0 e 1, um jogo digital. Só que ele traz toda essa referência, essa bagagem cultural com ele, né? Então, estudar a base das grandes artes, né, desde escultura, etc., né, todas as 7 grandes artes, que é chamado cinema, e um vídeo que eu passei já para vocês, né, da relação do infográfico, quem não viu eu passo de novo, da relação das grandes artes. Então, passando HQ também, história em quadrinhos, né? E como é a relação de todas essas artes, elas combinam no jogo. Mas, aí é que tá. Nós podemos fazer um jogo sem nenhum elemento gráfico. Então, pode ser um jogo sem texto e sem imagens. Um jogo só com sons. Então, a Cristiane já vai querer falar, opa, dá para fazer um jogo só para fono, né? Então, realmente, porque a espacialidade, né, eu consigo, tem muitos jogos que são tão bem feitos do ponto de vista sonoro, que muitos jogadores cegos jogam e terminam ele. Então, Prince of Persia é um dos exemplos que o jogo consegue ser finalizado sem ser visto. Então, isso que é bem legal, né? Mas nós vamos começar com jogos de texto e depois passar para um jogo sonoro e só depois pensar em gráfico, né? Porque a gente pensa muito nos jogos atuais que tem alto processamento, tem um 3D vislumbrante e etc. Mas só que nós esquecemos que o jogo pode ser jogado agora na câmera, né? Se alguém quiser ligar o áudio aí, nós podemos jogar um para o ímpar agora. Alguém quer? Pá, Oi, Gustavo, mas aí precisa estar com a sua câmera ligada. Senão eu não vou ver se você fez 2 ou 1. peraí, eu preciso achar um lugar que tenha luz. Ah, ok. Enquanto o Gustavo, alguém mais se arrisca? Pô, para o ímpar. Ímpar. Alessandro, cadê o Alessandro? Deixa eu achar o Alessandro aqui que tá sem a câmera. Aqui eu só tô vendo a Gabi Aguilera, Cauã, Cristiane. Eu acho que foram os que entraram primeiro, né? Tem que alterar seu layout, Eduardo. Ah, o meu layout, ok. Eu vou alterar Dá aqui. pra ver todos. Mudar o layout para tile, né? Tem mais 28. Se tirar o chat, dá pra ver todas as janelas abertas. Ah, ótimo. Apanhando com tecnologia, eu não conheço essas coisas. Deixa eu ver a quantidade aqui. 40. Tirar o. É porque eu estou compartilhando tela, por isso que eu não consigo. Eu consigo ver Lima, Cristiane, Cauã e Gabi. Só. Deixa eu. Opa, apareceram mais pessoas. Alessandro.
Danilo, ok. Tem mais pessoas. É que a lista tá grande, não aparece todos no tile. Mas enfim, né? Deixa eu ver. Cauã, quer jogar um para o ímpar agora? Né? Opa, o microfone tá bom? Tá bom, tô te ouvindo bem. Tá. Par. Ímpar. Tá bom. Teve um delay. Aí. Ó, Essa jogar para o contagem. ímpar. Jogar para o ímpar na tela não dá, porque tem um delay grande, né? Tem que ter uma contagem aí. Tem que ter uma contagem. Então, tem que ter um árbitro para ver se não tem. Se não teve uma. É isso que entra o árbitro de vídeo, né? Agora eu preciso voltar para a apresentação aqui. Só um minutinho, pessoal, que vai estar a tela cheia agora. Ok. O Alessandro da. Alessandro. Oi. Consegue jogar o áudio? Pode ligar seu áudio. Boa noite. Boa noite. Par, Ímpar. você ganhou. Então não precisamos. Quando a gente pensa em jogo, o jogo digital, né? O jogo digital ele exige muito processamento disso. E aí tem todo esse processamento nós passamos para o computador, né? Mas aqui nós conseguimos saber quem ganhou, quem perdeu, com uma regra simples, que aqui nós estamos dividindo um jogo que utiliza duas mãos e tem um resultado de ganhar ou perder. Para o ímpar, é um jogo que tem um perdedor e um ganhador, porque é jogado em duas pessoas, mas dá para jogar para o ímpar em 3 ou mais pessoas, né? E aí tem um perdedor e tem vários ganhadores. Nesse caso, para o ímpar pode ser jogado em 2 pessoas. Agora, já Kenpo é um jogo que ele é interessante porque ele tem 3 elementos e tem essa relação de ganhar, perder ou empatar. Então, já traz mais um elemento para dentro do jogo, né? Eu vou passar um exercício até semana que vem para vocês, para criar um jogo com a mão, só com 2 mãos. Um jogo com 2 mãos e no mínimo 2 jogadores, né? Porque não dá para jogar sozinho um jogo com 2 mãos, ok? Quem tiver com papel e caneta aí já quiser anotar, mas depois eu vou passar por texto, tá? Não se preocupe também em relação a isso, ok? O exercício, então imagine que, já Kenpo é o pedra, papel e tesoura, certo? Também conhecido como pedra, papel e tesoura. Ele tem só tem três regras. Deixa eu admitir o Otávio. Ele só tem 3 elementos: pedra, papel e tesoura. Só que um anula o outro, certo? E o mesmo um empata com o outro. Então é um jogo mais legal do que um jogo da velha, por exemplo. O jogo da velha, se eu mostrar no Photoshop para vocês, ou abrir numa tela aqui, o Photopia é um que nós já vamos abrir aqui. Photopia. Depois, dentro da Wimob também, ou se vocês quiserem acessar do lado de fora, né, photopia.com, ele é um Photoshop online. Então, esse site é muito bom, porque ele é um Photoshop gratuito, roda na internet e só alegria, né? Porque não precisa pagar nada para Adobe. Claro que o Photoshop, o original, ele tem muito mais recursos, né? Mas aqui eu vou mostrar Ok, aqui. Por que o jogo da velha é chato? Eu já acho que o jogo da velha, ele não... O resultado dele, ele é sempre previsível, né? Ele não tem uma aleatoriedade ali, não tem um... O Gustavo acha legal? O Gustavo, quer jogar comigo? Tem certeza que é legal? Por quê? Ele é previsível. Se você domina as regras dele, ele tem 128 possibilidades de jogo. Mas só que se você coloca o círculo aqui e depois
dá para jogar sempre ou empatando ou ganhando. Você, se souber a regra básica dele, você nunca perde no jogo da velha. Então, é um jogo que ele é tão fechado nele mesmo, né, que ele é previsível. Diferente do xadrez, é claro que o xadrez tem mais quantidade de jogos do que estrelas no universo, mas o xadrez, show, né, Alessandro? Xadrez é um dos melhores jogos já feitos até hoje, porque a matemática dele é impecável. Só que tem outro ponto do xadrez, que ele não tem o jogar de dados, não tem a sorte no meio do xadrez, né? E muitos jogos que causam mais emoção tem o fator sorte no meio. Então, o fator sorte é um que determina muitos jogos de serem matemáticos, estritamente matemáticos, como no caso do jogo da velha, e estritamente sorte, como um cassino, né? Então, jogar uma roleta é totalmente sorte, né? Jogar na Mega Sena é totalmente sorte. A gente não joga na Mega Sena, a gente aposta na Mega Sena, né? A gente brinca de Mega Sena. Então já é diferente, até já é um ponto legal de falar o brincar do jogo e o trabalho, né? Eu acho que a gente consegue categorizar três áreas, assim: brincar, o jogo e trabalhar, né? Jogar, trabalhar e brincar. Brincar, Minecraft no começo, ele era um Lego digital, né? Então, ele não tinha regras lá dentro, você navegava e apertava, destruía blocos ou não e criava o seu próprio mundo, assim como o Lego. O Lego, ele é uma brincadeira assim como a praia, que a gente tem um castelo de areia, que a gente pode criar castelos de areia da forma que nós quisermos, com a areia que nós quisermos e qualquer escultura lá dentro, não tem uma regra específica. Então, é isso que separa bem o brincar do jogar. Se eu for na rua e brincar de pega-pega, dá para brincar de pega-pega ou jogar pega-pega, se nós delimitarmos um espaço e regras específicas do pega-pega. Então, ou Mãe da Rua Colorida, ou qualquer outro jogo na rua, né? Bets, por exemplo, é um jogo menor que o beisebol, né? E aí, no caso do Huizinga, ele fala que o jogo ele tem esse círculo mágico. O jogo ele acontece nesse círculo mágico, independente se é físico ou mental. Então, é um ponto importante que o Huizinga fala, porque nós estamos nos colocando, vamos jogar agora. Nós não somos impostos a jogar, né? Porque daí, ser imposto a jogar já não causa a mesma alegria que é diferente do trabalho, né? Só que o trabalho ele gera algo fora do trabalho, ele gera um produto ou um serviço. E o jogar não. Todo jogo ele não gera nada fora dele. É isso que é interessante também. Ele começa e termina dentro dele próprio. Ele gera histórias, ok? Gera narrativas fora da história, só que dentro do jogo e o produto do jogo não é nada, né? Ele gera só uma experiência. Então, assim como o cinema e todas as outras artes, né, se formos parar para analisar, ela é diferente do trabalho, é um escape, né? E aqui dando continuidade no conteúdo do público-alvo, dos testes e protótipos aqui, né? Então, o jogo, ao desenvolvermos o jogo, desde os jogos mais simples possíveis até os mais complexos, é importante, primeiro ponto, é referência, analisar o público-alvo e realizar testes, protótipos, né? Isso que nós vamos fazer bastante durante o curso, porque prototipar é não amar a própria ideia. Por exemplo, eu tenho a ideia de um jogo do maracatu que eu estou fazendo desde 2008, tem já 14 anos. E só não é mais velho do que esse cara aqui, ó. Se alguém estiver vendo aqui, ó, só não é mais velho que esse cara. Ou aqui, ó, tô com uma fita do Atari aqui, ela é 1982, né? Várias fitas aqui do Atari, né? E alguns alunos de algumas pessoas nunca viram Atari na vida, né? Então,
E agora, mas conhecem esse outro cara aqui, né? PlayStation 5 tem. Eu vou mostrar para vocês aqui a área de testes aqui, mas tem vários aqui que nem todos são meus, tá? Cadê o Dreamcast? Ah, o Dreamcast tá na caixa, mas tem ele, mas tem o Dreamcast. Dreamcast com Shenmue, com Sonic, muito bom. Rush. Não, Erasmo, não era o telejogo, é o Atari, né? E aí não sei se o pessoal tá mandando mensagens no... Ah, o Diário das Aulas? O Gabriel perguntou do Diário das Aulas, né? Eles vão estar tudo dentro da plataforma, né? Então, dando continuidade, né, acelerando aqui a parte introdutória de nós falarmos o que é jogo e quais ferramentas básicas de design que nós vamos aprender hoje, elas podem auxiliar a criar os primeiros jogos, né, os primeiros protótipos e narrativas. Primeiro, nós vamos começar com narrativas, porque muitos jogos são baseados em histórias. Outros jogos são baseados apenas em regras. O caso do Tetris, por exemplo, ele é um jogo de regras, né? Não tem nenhuma história por trás, a não ser que você crie uma história para o Tetris, né? Mas um jogo Final Fantasy, ele é 100% Chrono Trigger ali que eu vi no Lima, né? Chrono Trigger, muito bom. Ele é uma história bem estruturada, então muitos jogos são narrativos. Então vamos também começar com a narrativa, que é um lado interessante, roteiro, como cinema parte do pressuposto do roteiro e depois cria cenas em cima disso, né? Então, nas ferramentas de design, Brainstorm é a primeira delas, né? É interessante, tendo as referências como base, ok, pegamos as referências de algo. E aí no Brainstorm, principalmente se for com 2 ou mais pessoas, é uma ferramenta muito importante para criar, né? É uma ferramenta muito importante para criar os protótipos, né? Por quê? O Brainstorm é a tempestade de ideias. Eu tenho a ideia de um jogo baseado em formigas. E aí as formigas têm que levar a folha até a casa delas. Tem que se proteger de outras intempéries, da chuva, etc. Então, eu não vou me apegar nessa ideia da formiga. Eu vou ter as referências da formiga e fazer um brainstorm em cima disso, que é tempestade de ideias, não ter nenhum conceito estabelecido sobre as ideias, é só ir colocando elas no papel, né? E sem pensar, principalmente sem pensar, porque quando tem mais de 2 pessoas, 3 pessoas, quanto maior for, melhor fica o brainstorm, porque isso dá para aplicar não só no desenvolvimento de jogos, claro, o design aplicado a qualquer outra área, né? Todas as outras áreas podem servir do design como ferramenta, seja na área de educação, ok, vamos fazer uma aula de matemática e como os alunos podem receber essa aula. E aí sim ter a tempestade de ideia e não se apegar a nenhuma, não expandir ela, porque a próxima pessoa vai vir com a outra ideia e isso cria um banco de dados de ideias pequenas ou ideias maiores, palavras também podem ser colocadas, mas dentro desse escopo, dentro dessa referência que foi feita. Então, no caso ali, eu pensei num jogo de formiga e aí, sim, se alguém quiser, podemos, por exemplo, fazer brainstorm de qualquer ideia de um jogo, né? Mas ok, será que fica muito bagunçado? Talvez fique, né? 42 pessoas, nós fazemos um brainstorm de 2 minutos, assim, porque o brainstorm ele tem um tempo também para ser feito, né? Ele tem que ser feito rapidamente e com todos participando, né? Sem nenhum julgamento de valor nas ideias que são colocadas na mesa, ok? Então, o brainstorm é o primeiro ponto. E o pitching já é pegar o brainstorm, resumir algumas ideias e já delinear o jogo, a ideia do jogo, de uma forma curta também. O pitching, ele é usado para vendas, né? Então, compre batom, né? Compre batom
compre batom. Duas palavras é o pitching da Garoto para vender chocolate. Então, eles não ficam falando 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pouco de gergelim. Né? O pitching é o resumo do produto. Então, o jogo também precisa ser resumido na hora de falar com a outra pessoa. Como você apresenta o seu jogo? Né? Ele não é uma redação. O jogo, independente da quantidade de regras que ele tem, um jogo se alguém quiser fazer o pitching ao vivo, abrir a câmera e abrir o áudio para fazer o pitch de um jogo, pode fazer testes, tá, pessoal? A gente pode abrir o áudio toda a hora que vocês quiserem também para comentar, ok? Então, o pitch de um jogo, o pitch de um produto, tratando o jogo como um produto, claro, né? Porque o design, ele gera produtos, design não gera arte. Então, e o produto, ele é replicável. Então, o pitching, ele precisa ser replicável. Ele precisa ser curto e atender a ideia principal, é a conversa de elevador. Né? Então, o pitching é isso, é o resumo da ópera, né? A essência do jogo. Né? Então, o jogo não é falado, ele é experimentado, ok? E aqui já é outra ferramenta, isso quando o jogo já está sendo testado em protótipos. Por exemplo, quando vocês começarem a criar jogos, vocês precisam mostrar a regra para os jogadores, deixar exposto, seja um jogo de tabuleiro, por exemplo, nós vamos começar com um jogo de tabuleiro a priori, né? E depois partir para o digital. No jogo de tabuleiro, ele já precisa estar 100% explícito para o jogador o que é o jogo. Então, ali no pitching, ok, temos o resumo do jogo, e muitos jogadores podem perguntar, mas e se eu fizer isso? Tem que ficar em silêncio. O desenvolvedor de jogo tem que ficar em silêncio quando um jogador joga, porque ele não pode inferir no meio da obra, né? Porque você não vai estar com todos os jogadores ao lado, então o jogo precisa ser autoexplicativo, né? Então, e o feedback, a ação e reação, é o feedback que é feito das regras. Então, se eu tenho para o ímpar, o feedback do para o ímpar é uma pessoa ganhou e a outra perdeu. De 1, 2 ou 1, quando é jogado o 2 e 1, só pode jogar de 3 pessoas para cima, né? Então, de 3 pessoas para cima, nós temos o feedback, a regra tem que estar clara antes do jogo começar, porque se 2 pessoas tiram 2 e uma tira 1, essa pessoa que tirou 1, ela ganhou ou perdeu? Então tem que estar explícito isso antes do jogo começar, a regra tem que estar clara. Então, todo jogo tem que ter a regra clara, extremamente clara. E o jogo acontece com a brincadeira dessas regras. Por exemplo, o Neymar dribla. Driblar não faz parte da regra, mas ele é uma habilidade que todo jogador tem para... Ele não subverte o jogo, ele não usa a mão. Usar a mão é sair da regra do jogo. Os jogadores de linha do futebol, eles saem da regra do jogo se colocarem a mão ou encostarem em outro jogador antes de encostar na bola. Então tem muitas regras pré-estabelecidas, mas o drible é um elemento que não está no jogo, não faz parte... é obrigatório driblar, por exemplo, né? Então, outros jogos digitais que o jogador, por exemplo... Eu não queria falar jogo de tiro aqui, porque temos de 12 a 17 anos, então... o jogo de xadrez, ele tem as regras explícitas, e o feedback dele é comer ou não a peça. Mas ele não tem a estratégia do jogador que pensou a 10 rodadas à frente, então não tem esse feedback, né? E no caso do feedback de ação e reação de jogos digitais, por exemplo, o Mario pulou na moeda e a moeda fez um som. Esse é um feedback da ação que o jogador fez, que é levar o personagem até a moeda. O feedback é ele recolher a moeda, aumentar a pontuação dele, colocar um som. Então, muitos jogos, Candy Crush faz muito bem isso, que toda vez que somam 3, ele dá um som atrás, a tela brilha. Então,
tem um termo até para isso que chama juiciness, que é colocar suco no jogo, né? É deixar o jogo atrativo visualmente, sonoramente, né? Então, o feedback é dado constantemente para o jogador, principalmente os jogos de tabuleiro digitais, jogos em terceira pessoa, no caso de Uncharted, por exemplo, que está tendo um tiroteio, mas está toda hora pessoas gritando no meio, e etc. Vários jogos que o feedback a ação do jogador gera um evento, ok? Nós vamos ver isso mais para frente. A ação do jogador gera um evento, e aí a programação fala: agora que o Mario pegou a moeda, vai acontecer isso, 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 isso. Mas o jogador só apertou para cima, ou só apertou o pulo. Mas o jogo ele vai gerar vários processamentos para depois dar só um retorno para o jogador. Ou retorno ou vários retornos, né? Vários feedbacks ao mesmo tempo, simultâneos, caso de som e visual, tremer o controle e por aí vai, né? Então o feedback é interessante. Jogos de tabuleiro, jogos físicos também precisam de feedback, né? E esse feedback tem que estar explícito se a peça vai sair do tabuleiro, vai acrescentar mais alguma, o que acontece dentro do jogo, se o tabuleiro muda, ok? Um Jaquempô também, só admitir o Iago. Então, o Jaquempô também, né, dá para jogar em 2 ou 3 pessoas, e o feedback é a pessoa sair, ou às vezes conta até 3, né? Quem chegou a 3 ganha, então o feedback é a contagem, ok? Para o ímpar, né, o exemplo que nós fizemos aqui. E... Ô Eduardo, tirar uma dúvida com você. Sim, Guilherme. Deixa eu até ligar a câmera aqui. Então, um tutorial de um jogo, por exemplo, ele poderia ser um feedback. Então, no caso, vamos supor, tem o tutorial do God of War, por exemplo, que ele explica para o jogador como é o jogo em si. Então você tem que usar o quadrado para fazer tal ação. Ele também pode ser considerado um feedback, porque Não. se ele fizer essa ação, ele vai ter... se ele fizer isso, ele vai ter essa recompensa ou essa atividade, ou não? Não, o feedback ele sai já do retorno, é o retorno da ação do jogador. Então, ele não é a exposição para o jogador. O tutorial ele está falando assim, faça isso ou aquilo. Então, são as regras expostas do jogo. Do God of War, aperte quadrado, X para pular, etc., para rolar, né? Então, o tutorial ele vem antes do jogo. É a apresentação do jogo. É como se fosse no tabuleiro atrás, a caixa de trás, as regras escritas, né? E o tutorial em jogos digitais são bem feitos quando não existe tutorial. E é interessante que o tutorial fica por trás. Por exemplo, o próprio Mario Bros, o Mario World. No Mario você entra na fase e ele não fala aperte X, Y, B para pular, né? Porque aí tá vindo o Goomba lá, o Goomba, e você não sabe o que faz. Ali não tem o tutorial, mas você aprende pela experimentação, e isso é muito potente nos jogos, porque você não deixar explícito o que acontece e o jogador ir entendendo o jogo e experimentando o jogo é muito forte. Por exemplo, o outro Super Metroid, do Super Nintendo, você ganha uma habilidade de pular a parede, pular entre as paredes, só que não está explícito isso no jogo. Só que aparecem uns monstros lá que eles pulam a parede. E aí você tem que se virar para aprender como pula a parede de uma parede para outra. Então, a diferença do tutorial e feedback, o feedback ele acontece constantemente. O feedback ele é do começo ao fim do jogo. Ele dá o feedback, né? É o retorno para o jogador, né? O retorno da ação dele. Então, qualquer jogo ele tem um feedback, né? Seja um jogo analógico ou um jogo digital. Os jogos digitais eles utilizam mais feedbacks, né, que é o visual sonoro e no caso aqui do Play 5 tem o hepático, né, umas coisas que eu nunca vi na vida ainda, mas é bem interessante que também o VR, né, que tem o feedback mais visceral, né, no caso do 3D ali também, né?
mas todo feedback é diferente do tutorial. O tutorial ele é entrada no jogo, né? São as regras expostas para o jogador, né? E no começo, claro, nós vamos fazer jogos que o tutorial é o ponto principal, porque nós temos que saber que o tutorial ali ele não admite regras, não admite falhas, desculpa. O tutorial são as regras expostas, mas ele não admite falhas ali, né? Então, o que acontece se eu errar o tutorial, no caso do God of War, né? Então, tem que ter as condições de erro e as condições de acerto para passar do tutorial. Então, se eu fizer tudo errado o que eles estão falando, o que vai acontecer, né? Que todos os jogadores vão ser assim, eles vão experimentar esse círculo mágico, o limite do círculo mágico que o Huizinga comentou, né? Eles não vão jogar como nós queremos, eles vão jogar como eles querem, né? Então, no caso do The Witcher ali, né? Da Lima, o The Witcher também é um mundo aberto, e por ser um mundo aberto, ele é muito mais complexo de criar, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, qual o caminho que o jogador... Nós conseguimos só guiar o jogador, mas nós não conseguimos deixar ele numa linha reta, né? Porque a única que deixa numa linha reta é o jogo da velha ali, né? Porque é isso que é o problema. Porque se você foge da linha do jogo da velha, ou você perde. Você só perde no jogo da velha, se você sair da regra dele, né? Então, se você não seguir a sequência do jogador anterior e fechar o X ou o círculo, você perde, né? Se você seguir conforme o jogo é estipulado, aí você ganha o jogo ou empata, né? Tá dizendo aqui que nós temos 10 minutos de aula, ok. Bom, o resumo, né? O resumo dessa aula. Pessoal, tirar uma dúvida com vocês, depois, mais pra frente eu vou abrir o WhatsApp, só esperando as eleições acabarem para não ter guerra, né? Não ter muito jogo de não sei o que pode acontecer, mas enfim, né? Daí, o feedback para vocês está... Depois preciso pegar esse feedback de vocês, do jogo, do jogo não, da aula, né? Se ela foi... O conteúdo tá ok. Amanhã nós vamos falar sobre programação. E vai ser o início da computação, bit e byte. E nós vamos... Eduardo. Sim, Gustavo? Posso tirar uma dúvida? Sim, claro. O jogo como o Minecraft, assim, de mundo aberto, ele é mais difícil de se criar? Sim. O jogo de mundo aberto, ele é extremamente mais complexo de se criar do que um jogo linear. Porque um jogo linear, você sabe que o jogador ele vai seguir de um ponto A ao B, mas no Minecraft ele segue de um ponto a todos, né? Então, e os eventos que acontecem no meio do jogo, para destravarem outras cenas, eles são lineares, né? Tem jogos de mundo aberto, por exemplo, Final Fantasy, The Witcher, que ele segue uma estrutura linear dentro de quests, né? Quests lineares e outras que são de mundo aberto, né? Minecraft nasceu sendo um brinquedo, né, entre aspas. Ele não tinha regras e depois ele passou a ter regras, né? Então, antes todo mundo só construía dentro dele, construía ou destruía, né? E aí depois ele passou a ter regras e passou a ser jogo, né? E qual que é outro jogo que eu ia falar? Horizon Zero Dawn, que é um jogo de mundo aberto também, só que ele tem os limites do mapa. Todo jogo tem limite, né? Ele precisa ter um limite porque ele fica uma coisa... além do jogador ficar perdido lá dentro, né? Alguns jogos se propõem a não ter limite. Então, tem um jogo que estava falhando a memória aqui, que ele ficou vários anos sendo desenvolvido e aí depois foi um fracasso porque ele ficou muito vazio em alguns locais, né? E tem jogos que são lineares, extremamente lineares, e tem uma emoção muito grande, que dá para citar o Journey de 2012, já tem 10 anos, e o ponto A ao ponto Z, nós sabemos qual que é a linha do Journey.
A linha que o jogador tem que seguir. Só que, mesmo assim, ele emociona pelo feedback que ele dá visual e sonoro. Então, nem sempre o mundo aberto é a melhor escolha. E claro, a gente está começando a desenvolver, o mundo aberto é a última opção, porque ele é muito complexo em termos de regras, em termos de processamento e tecnologia por trás, ok? Tipo DayZ, né, que o Gabriel falou. Bom, aqui, pessoal, deixa eu ver o resumo. Então, para ficar explícito nessa aula, design não é arte, né? Design gera um produto replicável. No caso, o jogo é um produto replicável e as regras sempre serão replicáveis. A mesma regra para todos os jogadores. Então, quando os jogadores têm regras diferentes, já não dá para considerar um jogo porque não tem equilíbrio, né? Então, o jogo precisa ter a mesma regra para todos os jogadores. Quando não tem equilíbrio, por exemplo, um jogo que são 4 contra 1. Tem um jogo que você é um monstro e tem que matar 4 pessoas, né? E essas 4 pessoas elas têm o mesmo equilíbrio desse outro jogador que é um monstro. Então, as regras são equilibradas para nenhum jogador se sentir fora do jogo, né? A Lima falou jogos de histórias envolventes, que o que falta nos jogos atuais. Sim, os jogos Super Nintendo têm muitas histórias, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, então são muito bons porque a narrativa é bem densa, né? E eles faziam isso com uma limitação técnica enorme. Eu vou mostrar para vocês que nós vamos estudar na quinta-feira essa ferramenta aqui, chama Bixi. E aqui eu tenho até já um projeto que fica carregado. Nós vamos estudar primeiro aqui, vamos tentar simular o que era um Atari, né, na época do Atari. É claro que aqui a gente já tem todos os recursos, mas para nós entendermos o que é o pixel e ficar claro o que é o pixel e depois partir com essa base, fica muito mais fácil desenvolver os jogos e não pensar, por exemplo, vou fazer um jogo muito complexo, porque não adianta sem a base, né? E é um tijolo por vez, ok? Bom, é isso, pessoal. Esse é o resumo da aula. Eu tinha planejado para meia hora, mas eu acho que não dá meia hora de aula. 1 hora também, eu acho que... Sim, Miguel, segunda design, terça programação, quarta arte, quinta e sexta ferramentas. Correto. Bom, aqui 44 pessoas na sala, muito legal, pessoal. E quarta, arte. Isso, Gabriel, quarta arte. Então nós vamos ver a base do pixel, né? A primeira semana, para quem já é de design gráfico, quem já trabalhou já pode falar assim, ok, mais do mesmo, né? Mas temos que ter essa base para todos e depois passar, né? E antes de finalizar, uma ferramenta também importante para o design é o Trello. Você que conhece o Trello, mas ele é para organização de projetos, né? E ele é feito na base do Kanban, que é um conceito de organização japonês. E aqui, por exemplo, a aula 1 de design. Eu não falei, por exemplo, do fluxo do Mihaly, então, nem da saúde de todos, né? Mas a saúde, a postura é extremamente importante para qualquer pessoa que vai ficar muito tempo criando. Então, esse daqui não foi feito, né? Mas o que foi feito foi falar de público-alvo. Então ok, falei de público-alvo, falei de referências, falei de pitching, né? Mas não fiz relação ao projeto. Falei que o jogo da velha é chato, desculpe quem gosta de jogo da velha, mas o reforço, o feedback eu falei, mas não falei do reforço, né? Então isso pode ser passado para a aula 2, né? Nada impede disso. Falei de brainstorming, então aqui eu já estou organizando, mostrando para vocês que o Trello, Trello.com, ele é gratuito também, né? Eu tenho outros boards aqui, que, por exemplo, pipeline que eu estou fazendo de um jogo, e a referência que eu tenho dos jogos,
E aí sobre o conceito aqui, a organização, isso pode ser utilizado no dia a dia, né? Por exemplo, dia a dia aqui, lavar louça, estou lavando louça. Claro, não precisa chegar nesse ponto, né? Mas isso aqui eu coloquei como exemplo para vocês, né? Então aqui o curso tem toda a parte, a aula de arte, o que já está organizado, mas não vou dar spoiler ali, né? Vou passar para cá. Então, alguns conceitos ficaram para a próxima aula. Eu vou organizar melhor essa apresentação aqui com mais texto para vocês, né? Para não ficar vazio sem uma profundidade aqui, ok? Porque na aula de amanhã nós vamos falar sobre a criação do universo, que amanhã começa como o universo foi criado, e aí eu vou passar esse segredo para vocês que me contaram, ok? Sim, Frank. O Trello você acessa, você coloca trello.com e aí é a sua coordenação, ok? Trello.com. É que aqui eu já tô logado, né? Mas se eu tô logout aqui, aí você entra até com conta do Google, ok? E aí é uma organização, porque essa parte aqui eu posso até, se alguém quiser, se for de interesse de todos, dar uma aula de Trello, né? Mas é uma organização simples. Você cria as linhas e depois